Hoje eu quero compartilhar algo que me impactou de verdade. Um pensamento profundo que eu precisei ler, reler, refletir, voltar e meditar várias vezes para entender toda a riqueza que ele carrega. Esse texto não foi escrito por alguém que a maioria conhece, mas foi falado por um rapaz que tem entendimento, tem clareza e, principalmente, tem temor e sabedoria de Deus. E é aí que está o ponto. Sabedoria de Deus, porque quando a palavra entra no coração de alguém com verdade, o Espírito Santo dá uma clareza tão absurda que não tem como negar. O que ele falou é simples, direto, cheio de gíria, mas, ao mesmo tempo, extremamente profundo e consciente. Às vezes, a gente se prende demais à forma e acaba deixando escapar a essência. Mas nesse caso, o que foi dito tem fundamento, tem raiz, tem convicção e é totalmente alinhado com as Escrituras. Por isso, antes de sair julgando a linguagem, eu te convido a ouvir com atenção. Volte esse texto quantas vezes for preciso. Medite, compare com a Bíblia, porque é assim que a gente cresce, ouvindo com humildade, conferindo com a palavra e deixando o Espírito Santo testificar no nosso coração. Agora, com todo respeito e admiração, eu quero reproduzir esse pensamento. E enquanto eu falo, vou trazendo para você a base bíblica por trás de cada parte. Porque o que esse irmão disse é Bíblia pura. Uma curiosidade sobre o Evangelho é que ele começa aqui e não aqui. Tá ligado? Se o Evangelho chegar no meu coração sem antes passar pela minha mente, ele vai ser um Evangelho infrutífero. Porque ele vai estar condicionado ao que eu sinto e não é o que eu sei. Estando condicionado ao que eu sinto, ele vai ser tão volúvel quanto os meus sentimentos são. Porque sentimento é relativo. O que eu sinto hoje, eu posso não sentir amanhã, tá ligado? É por isso que Charles Spurgeon tem uma frase que diz: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Porque sentimento é relativo. Mas o que eu sei, não. O que eu sei não muda. É a certeza, é fé. Quanto é 1 mais 1? 2. Se você estiver feliz, quanto é 1 mais 1? 2. Se você estiver triste, quanto é 1 mais 1? 2. Mano, isso é conhecimento, isso é fé, isso é certeza, tá ligado? Você não sente para saber. Você sabe que independentemente de como você está sentindo, isso é fé. Eu não preciso sentir que Deus está no céu para orar. Tipo, eu sei que ele está lá, tá ligado? A fé é isso. Hebreus capítulo 1, versículo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A certeza não é a sensação do que eu espero. É a certeza. Eu sei que Deus está lá. Eu sei que ele vai me ouvir. Só que como Deus é espírito e a gente não consegue ver ele com os nossos olhos, a gente é tendencioso a sentimentalizar tudo relacionado a ele. Eu preciso sentir tudo. Se eu não sentir, eu não posso ter fé. Tá ligado? Eu preciso sentir Deus me tocar. Eu preciso sentir de orar. Eu preciso sentir de adorar. Isso aí não é fé, não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O evangelho começa na mente, não no coração. Ideia. A palavra precisa passar pela mente antes de atingir o coração. Senão será baseada apenas em sentimentos. Base bíblica. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A fé verdadeira envolve entendimento, não apenas emoção. Se for baseada só no que sinto, é estável. Ideia. O sentimento é relativo, por isso a fé não pode se basear nele. Base bíblica. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento.
Emoções variam. A fé se baseia na verdade imutável de Deus, não no que sentimos. Frases de Spurgeon. Os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Ideia. Conversão baseada só em emoção não se sustenta. Mateus capítulo 13, versículo 20 a 21. Parábola do semeador. Mas o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e logo se escandaliza. Emoção sem raiz na palavra não gera fruto duradouro. Fé é a certeza, não sensação. Ideia. A fé é baseada em convicção, não em sentimentos. Base bíblica. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Fé é convicção interior, não resposta emocional. Você sabe, independente do que sente, a fé permanece mesmo quando não há sentimento. Base bíblica. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, e nada duvidando. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Não preciso sentir para orar, adorar e crer. Ideia. Obedecemos a Deus pela fé, mesmo sem emoção envolvida. Base bíblica. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 18. Mesmo que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei no Senhor. João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A adoração verdadeira é baseada na verdade, não em sensações. A fé vem pelo ouvir a palavra. A fé nasce do conhecimento da palavra de Deus. Base bíblica. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Uma curiosidade sobre o evangelho é que ele começa aqui, e não aqui. Tá ligado? Mateus capítulo 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mateus capítulo 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação de vossa mente. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Se o evangelho chegar no meu coração sem antes passar pela minha mente, ele vai ser um evangelho infrutífero. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque ele vai estar condicionado ao que eu sinto e não ao que eu sei. Estando condicionado ao que eu sinto, ele vai ser tão volúvel quanto os meus sentimentos são. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que eu sinto hoje, eu posso não sentir amanhã. Tá ligado? Charles Spurgeon tem uma frase que diz: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba.